Esta semana deu uma entrevista, tornou a falar inclusive sobre os swaps, mas já lá vamos em relação aos swaps. Relativamente à entrevista, foi uma entrevista importante? Gostou de ouvir? Não só gostei de ouvir, como considero uma entrevista da maior importância. Por quê? E uma entrevista que dá um grande contributo para a construção da verdade histórica no nosso país. Em primeiro lugar, num ponto fundamental. Eu sei que muitos dizem, todos aqueles que achavam que devíamos ficar-nos apenas pela história contada pelo Governo, ficaram muito embaraçados e dizem, lá vem ele falar no passado. Pois, vem falar no passado para dizer o meu ponto de vista sobre esse passado. Teixeira dos Santos, que se segue, aliás, a Lobo Xavier e a Pacheco Pereira, parece que também já se referiram sobre esse período, veio na sua entrevista sublinhar um ponto fundamental. É que nós tínhamos uma alternativa ao pedido de ajuda externa. E essa alternativa foi construída por nós de forma laboriosa, de forma lenta, mas de forma bem-sucedida. Essa alternativa foi atirada para o lixo com o chumbo do PEC 4 na Assembleia da República. Ele, aliás, contou com pormenor como tudo isso aconteceu. Referiu-se ao jantar, que me recordo bem, com a chanceler Angela Merkel, onde tivemos o apoio explícito do governo alemão para que no Conselho Europeu traçássemos uma linha vermelha à frente de Portugal. E isso foi absolutamente decisivo para o sucesso que tivemos no Conselho Europeu que se seguiu. Lembro-me, aliás, desse Conselho Europeu em que, no final da votação, a própria Angela Merkel, que estava, aliás, ao meu lado, me felicitou dizendo conseguiste. Lembro-me também que o Dr. Durão Barroso me felicitou a seguir pelo facto de termos conseguido, porque aquilo representava, finalmente, para Portugal o seguinte: não pedir ajuda externa. Mas há dois comentários que eu gostaria de fazer, que são os seguintes. Nós tínhamos uma alternativa e deitámos-la fora. Eu julgo que isso foi contra os interesses do país. Mas tenho visto alguns argumentarem da seguinte forma. Bom, isso era o PEC 4, seguia só o PEC 1, 2, 3, 4, quantos mais virem. Nós não acreditamos no PEC 4. E que seria inevitável. E que estaria à espera que algo acontecesse. Bom, mas nesse caso estamos no domínio da especulação. Porque quem interessava que acreditasse no PEC 4 assinou. O Conselho Europeu, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu assinaram por baixo e disseram, não, nós estamos de acordo e vamos apoiar-vos. Mas mesmo esses que não acreditavam, pergunto eu, não teriam o dever moral de tentar para que o país não pedisse ajuda externa? Mas Teixeira dos Santos admitiu antes de si que era necessário o resgate internacional. Desculpe, Cristina, isso é uma grande confusão e eu quero esclarecer essa confusão. Então? É que nós estamos a falar de um período depois do chumbo do PEC 4. Sim. E isso, como o próprio Teixeira dos Santos explicou, tanto fazia pedir num momento ou pedir noutro. Aliás, ele foi muito pormenorizado, descrevendo o que aconteceu aos ratings da República, aos ratings dos bancos, aos ratings das empresas, imediatamente a seguir ao chumbo do PEC 4. Nunca houve qualquer deslealdade entre as partes. Por isso, o que aconteceu nessa altura foi que o chumbo do PEC 4 é que nos conduziu à ajuda externa. É por isso que essa história, à qual eu chamei narrativa, está mal contada. O que nos levou ao pedido de ajuda externa não foi o anterior governo que nos conduziu à ajuda externa. O que nos conduziu à ajuda externa foi o chumbo do PEC 4. E aqueles que não acreditavam no PEC 4 tinham o dever moral de tentar que o PEC 4 tivesse sucesso. Por outro lado, vejo também alguns dizerem, mas o PEC 4 era igual ao PEC 3, igual ao PEC 2, igual ao PEC 1. Bom, vai nisso uma grande ignorância. Primeiro porque, enfim, todos os países fizeram vários PECs nessa altura porque as condições mudaram muito. Até chamaram PEC 3 ao Orçamento de Estado. Mas ponhamos isso de lado. O PEC 4 tinha uma diferença relativamente a todas as outras. Tinha o apoio do Banco Central Europeu. E todos nós sabemos hoje, depois de todos estes anos, a importância que tem o apoio do Banco Central Europeu. A crise na Europa e os desafios que todos os países enfrentam não serão resolvidos sem o apoio do banco e a intervenção e a firmeza do Banco Central Europeu. E é por aí que passa o futuro, exatamente. Não apenas aí, repare, vou-lhe dar um exemplo que fala com clareza da nossa situação na altura. Basta olharmos para a Espanha. Espanha resistiu ao pedido de ajuda externa e fê-lo bem. Tenho uma grande admiração. Era isso que queria ter feito. Era isso que devíamos ter feito. E fê-lo o governo e também a oposição, que estão empenhados em não pedir ajuda externa. E porquê que não pediram? Porque têm um PEC que tem o apoio do Banco Central Europeu. Era isso que nós tínhamos na altura e deitámos fora. Acabam por estar sob o resgate de maneira diferente. E deitámos fora apenas porque havia uns partidos que queriam ir para o poder. E queriam ir para o poder e até tinham na sua cabeça
que talvez a ajuda da Troika pudesse levá-los a aplicar melhor as suas, como direi, as vulgaridades ideológicas que há muito tempo tinham na sua Voltando cabeça. a Teixeira dos Santos, e só para terminarmos este capítulo, não houve, na sua opinião, qualquer deslealdade e continuam a falar-se? Não, eu dou muito bem com o professor Teixeira dos Santos, sabe? Eu passei momentos muito difíceis com o professor Teixeira dos Santos. Primeiro, entre 2005 e 2008, nós fizemos um trabalho que consistiu em pôr o déficit na ordem, porque quando se fala deste déficit deste primeiro trimestre de 8,8, eu lembro-me bem do déficit que nós herdámos em 2005, que foi de 8,83. E nós pusemos o déficit em ordem com o crescimento económico. Nós, em 2007, tivemos o maior crescimento económico da década. E fizemos isso com um grande esforço de contenção orçamental, mas também de apoio ao crescimento económico. E depois enfrentámos a crise financeira internacional entre 2008 e 2010. Em 2010, quando saímos do governo, nós tivemos um crescimento económico de 1,9%. Crescimento! Veja bem o quanto distante estamos disso. E finalmente aqueles 2 anos terríveis que passámos entre 2009 e 2011 para procurar salvar o nosso país da ajuda externa. Isso gerou não apenas um companheirismo, uma camaradagem e um grande respeito mútuo que tenho pelo professor Teixeira dos Santos e também por todos os ministros que enfrentaram essas dificuldades. E agora a questão dos swaps, dos contratos swaps. Temos aqui